E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o sistema sensorial. A gente enfatizou a visão na aula passada e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre outros sentidos para entendermos aí toda essa interação com o ambiente, ok? Começando então pela audição, que é o sentido que nos permite identificar os sons, né, do ambiente, de tudo que está à nossa volta, e de interagir com ele também. O órgão responsável pelos estímulos sonoros, pela audição, é a orelha. E nós temos aí na figura a anatomia da orelha, dividida em três partes. Né? Temos aí a orelha externa, que é todo esse pavilhão, né? Com todas essas divisões. E aí entrando aí pelo meato acústico, chegamos aí na segunda parte, que é a parte da orelha média, e que leva até o tímpano ou membrana timpânica. Aí depois nós temos aí os ossículos, responsáveis aí também pelo transporte das vibrações sonoras, ok? E aí passando para a terceira parte, vamos dizer assim, a orelha interna, nós temos as estruturas como a cóclea e os nervos aí vestibular e coclear, responsáveis em emitir esses impulsos para o cérebro, para que ele interprete como som. E aí falando um pouquinho sobre a dinâmica da audição, nós temos aí, né, uma imagem aí mostrando como que acontece aí as ondas sonoras direcionadas aí ao meato acústico, chegando até o tímpano. Essas vibrações passam pelos ossículos, né, bigorna, martelo, estribo, e aí chegando até os nervos, o nervo acústico, eles são enviados em forma de impulsos impulsos nervosos para o cérebro, para o encéfalo, né, especificamente dizendo, e aí é interpretado o som, ok? Então falamos aí sobre audição, e continuando com vocês, nós temos o tato, que é o sentido responsável pela percepção do toque, né? Não só do toque, mas também da temperatura, do frio, do calor e também da dor. O órgão é responsável e também considerado o maior órgão do corpo, como já foi dito na aula anterior, é a nossa pele, que é dividida, aí vocês percebem que ela tem várias partes, mas vamos dizer assim, das principais, né, de uma maneira geral, a epiderme, a derme e o tecido ou a tela subcutânea, ok? Aí nós temos a epiderme, que é a parte mais superficial da pele, onde tem aí os poros, onde é liberado o suor, os pelos, né, mas é a parte mais externa mesmo. Temos aí aqui na epiderme que nós temos aí as terminações nervosas que vão nos dar essa a primeira sensação, a primeira percepção. Depois nós temos a camada abaixo da epiderme, que é a derme, né, onde a gente encontra aí os vasos sanguíneos, não só artérias como veias, né, que são nossos vasos sanguíneos. E depois nós já temos aí a terceira parte, que é o tecido subcutâneo, ou tela subcutânea, que já é a parte aí do tecido adiposo, que é a camada, a parte que serve como isolante térmico, ok? Então falamos um pouquinho do tato, e continuando com vocês, nós temos aí o olfato e o paladar, que são sentidos que trabalham, né, praticamente juntos, né, e são responsáveis aí pela percepção do odor das coisas e do gosto dos alimentos, né? Então essa interação aí permite aí que a gente consiga identificar não só pelo odor, mas pelo gosto, às vezes talvez até uma mesma situação, no caso de alimentos estragados, que a gente consegue não só pelo odor, mas pelo gosto, identificar que ele não está ideal para o consumo, né? Então esse sentido nos permite aí que a gente consiga evitar certas situações que podem ser prejudiciais ao nosso corpo. O olfato nos permite captar através do nariz os odores, enquanto que o paladar nos possibilita aí sentirmos os 5 gostos, né, de maneira geral falando, através do órgão aí que é do paladar, que é a língua, principal órgão do sentido do paladar. Começando então, né, olhando as divisões da língua. Na língua nós temos estruturas, né, elevações, que são chamadas de papilas gustativas, né, e nós temos aí na língua a região anterior da língua. Então vocês têm a ponta da língua, que é mais sensível ao doce,
Já essa região que pega da parte, né, frontal da língua, vamos dizer assim, com a lateral, começando a lateral, um pouco mais para cima talvez, né? E ela tem a percepção do salgado nessa região, ok? Onde está toda a rosinha aqui, ó. Depois, rosa mais escuro, onde tem aqui a percepção das coisas azedas, né? O ácido, né? O limão, a laranja, o vinagre. Então essa região é onde tem maior percepção desse gosto. E depois nós temos aqui já na região do fundo da língua, vamos dizer assim, nós temos aqui a área que tem mais sensibilidade para o amargo, né? Para os alimentos que têm o gosto amargo. Lembrando que além desses 4 gostos, nós temos o umami, que é já um gosto que tem a ver com o glutamato monossódico, que seria uma mistura aí de sal com ácido, né? Que dá esse gosto aí chamado, denominado há um certo tempo atrás como umami. E a gente produz em pequena quantidade no corpo, e existem alguns alimentos que possuem essa substância, que é o glutamato monossódico, porém ele também é fabricado sinteticamente, usado em temperos, né, prontos, né, como Ajinomoto, Knorr. Então ele também tem forma sintética, o glutamato, porém né, existem as polêmicas aí do seu consumo, ok? E aí, além dos sentidos que nós conhecemos, né, como falei, os mais, de maneira geral, os mais conhecidos, nós temos também os sentidos que acontecem com outros animais, como peixes, né, e certos répteis. Então nós temos a percepção tátil de longa distância, que acontece no peixes, que possui aí no corpo uma estrutura chamada de linha lateral e que consegue perceber toda a movimentação, né, que está na água, né, ao redor do seu corpo. Então, toda a vibração que acontece na água ao redor do peixe, ele tem essa estrutura que permite que ele perceba, e como posso dizer assim, é uma estrutura que, de certa forma, serve como um dispositivo de segurança, né? Para que ele possa perceber não só uma presa, mas também algo que possa caçá-lo. Nós temos depois a percepção elétrica, que acontece muito em forma geral nos peixes e nos tubarões, né? E onde eles possuem aí na cabeça estruturas que conseguem captar sinais elétricos. Então, através desses sinais, eles conseguem localizar suas presas, né, seus alimentos, mesmo estando aí em situações difíceis. Através desses impulsos, essas estruturas chamadas de ampolas de Lorenzini, elas dão essa condição para que o tubarão, mesmo em um lugar turvo, de água turva, ele consiga identificar sua presa, né, estando embaixo do lodo, coisa do tipo. E, por último, nós temos a percepção térmica, né, que acontece aí geralmente em alguns répteis, como serpentes, que é uma estrutura que elas possuem aqui próximo aos olhos, uma estrutura chamada de fosseta, que permite aí a serpente encontrar a presa somente pelo calor emitido por ela, ok? Então ela consegue ter essa percepção através dessa estrutura. Bom, pessoal, a gente termina a aula de hoje por aqui. Fiquem atentos aí nas atividades que serão postadas no portal Estou Aprendendo. E até uma próxima. Um abraço a todos.